A live hoje é para tirar algumas dúvidas em relação à dobra cutânea e alguns pontos, né, da dobra cutânea em relação à análise da postura. Quando a gente vai ter um aluno, Shirley é minha aluna, quando a gente tem um aluno que possui algum desvio postural ou alguma compensação, a gente nunca leva em conta isso quando vai analisar as dobras. Mas antes disso, eu quero que vocês entendam que para análise, para a mensuração das dobras cutâneas, foi se referenciado há muito tempo atrás que todo o lado direito seria feito as análises. Mas não existe uma análise, não existe uma referência conhecida como tem que ser obrigatório o lado direito. Antigamente se falava do lado direito por questões de ser mais fácil, porque a população, a grande totalidade, era destra, então era mais fácil ter o lado de ação, então o lado mais utilizado, ou que se acreditava ter uma maior incidência de ativação muscular e metabólico, era esse lado, o lado direito. Então isso daí é de muito tempo, é de vários, sempre foi dessa forma. Mas por que a gente não pode fazer do lado esquerdo também? E nisso a gente vem em consonante, né? Consonante com a análise da postura. Quando a gente tem uma análise de postura, a gente tem uma análise, vamos dizer, de uma escoliose, ou a gente percebe uma escoliose, percebe uma cifose, percebe uma lordose, a gente nunca leva em conta esses desvios para análise da composição corporal. Por quê? Porque normalmente na avaliação a gente faz a dobra cutânea para depois ver todas as análises à parte. Análise de condicionamento físico, análise de postura, flexibilidade, todas as análises extra composição corporal, que acredita ser extra composição corporal, ela é feita após as mensurações de dobra cutânea. Mas vamos supor, a gente percebe uma escoliose muito acentuada, certo? Percebe uma escoliose muito acentuada no aluno. Será que aquelas dobras que são específicas da região do tronco, será que aquelas dobras não são modificadas, não perdem, ou você subestima ou superestima aquele valor da dobra por causa da escoliose? Será que essa curvatura, essa concavidade direita e esquerda não vai influenciar no fator final, né, no percentual de gordura? Nisso, eu venho analisando há alguns anos que toda limitação motora leva a uma compensação articular, né? Ele leva a uma compensação que vai influenciar num desvio. Então, eu consegui fazer, com o tempo, essas mensurações dos dois lados e percebi que havia uma certa modificação na densidade corporal de determinados pontos, principalmente quando a gente vai para a região pélvica, né? Vamos colocar da linha umbilical, da linha transversal umbilical até metade, mais ou menos, da coxa. E aí a gente vai analisar as dobras abdominal, suprailíaca, supraespinhal e axilar média. Você percebe uma modificação de até 5 pontos, 5 milímetros, vamos dizer assim, entre
as variações. Por que isso ocorre, né? Por que isso daí pode ocorrer? Em alguns dados que eu fui analisar, eu percebi que a influência de uma compensação no quadril gerava um valor diferente em determinadas dobras, principalmente na suprailíaca e na supraespinhal, certo? Na suprailíaca, supraespinhal e axilar. Por quê? Por conta das curvaturas que o corpo que ocorre no corpo, que é gerado por essa compensação no próprio quadril. Então, vamos pensar. Se eu tenho um aluno que ele tem uma densidade de, sei lá, 25 milímetros de um lado do lado direito. E aí, quando você faz uma análise do lado esquerdo, você tem uma densidade, sei lá, de... Perdão. A gente tem uma análise de 28, 29. Por que essa modificação se os hemicorpos são iguais? E aí é que vem a questão da análise da postura. A análise da postura, ela tem que anteceder a dobra cutânea. Por que ela tem que anteceder a dobra cutânea? Para a gente poder perceber todas as compensações que existem dentro das possibilidades, né? Dentro daquelas que a gente já conhece, principalmente escoliose e lordose, quando a gente para na questão do quadril, escoliose e lordose, que pode influenciar nessas dobras, nesses pontos principais, certo? Então, a gente tenta analisar primeiro o movimento daquele aluno, a postura daquele aluno, para depois a gente perceber se é necessário ou não fazer essa comparação das densidades, levando em conta os desvios, certo? Ou você pode fazer, demanda um pouco mais de tempo, ou você pode fazer dos dois lados e perceber a modificação das densidades, que isso já existem artigos que comprovam que existe a diferença. Ela não é tão significativa, mas ela existe essa diferença entre as densidades do lado esquerdo e do lado direito, do lado direito e do lado esquerdo, que não é significativo, porém me dá um norte em relação a se o aluno possui ou não uma limitação no quadril, partindo até metade da porção torácica daquele aluno. Então a gente consegue perceber que há uma compensação no corpo do aluno, mesmo antes de ter sido feito, vamos colocar dessa forma, mesmo antes de ter sido feito a dobra cutânea. Então, se a gente vai analisar aquela dobra cutânea, a gente vai analisar, vai mensurar aquela pinça, né? aquela densidade, sem ter uma noção clara se há desvios posturais, a gente pode estar subjugando um valor ou até superestimando o valor. Um aluno que pode ser de perfil visual magro, ele pode ser magro realmente, ou ele pode estar com um percentual alto devido a um desvio que ele possui ou uma compensação que ele possui no quadril. Pontos como a suprailíaca e a suprailíaca, supraespinhal e a axilar, elas demandam uma determinada um determinado traço que é influenciado diretamente pela crista ilíaca, pelo ponto mais alto do osso ilíaco, pela suprailíaca, que é o ponto entre a síntese pública e a crista ilíaca. É um processo ósseo que existe, e a axilar.
A axilar média, ela vai de encontro com a concavidade de uma escoliose. E ela pode aumentar o tecido adiposo, que vai influenciar no percentual de gordura que você for fazer no seu aluno. Então, existe essa diferença das densidades corporais dos dois lados, porém, a gente precisa analisar primeiro se ele tem um desvio postural ou não, para saber se vai ser influenciado, se o percentual de gordura dele vai ser influenciado ou não pelo desvio, certo? A compensação de um quadril, uma rotação de quadril, ela vai ligar diretamente ao ponto do abdômen, a pinça abdominal. Por quê? Por causa de uma rotação, o quadril ele vai para um lado, o tronco ele vai para o outro, e o tecido adiposo que existe na região anterior do corpo, ele vai ser tracionado. Se ele é tracionado, ele pode estar de um lado mais denso e do outro mais estirado. Então você acaba pegando um pouco mais de tecido adiposo sem perceber que está diretamente ligado a essa rotação. Ou uma elevação do quadril de um lado, uma retroversão do quadril. Uma retroversão do quadril ou tilt pélvico no movimento, ele leva a um aumento do tecido adiposo, não pela questão morfológica, e sim por uma questão postural. A postura ela tende a aumentar, ela tende a aumentar o tecido adiposo por uma questão física. Ela comprime o tecido e acaba o aluno tendo uma densidade acima do que realmente ele tem. Deu para perceber isso? Deu para entender isso? O tecido adiposo, como ele é maleável, ele não é fixo, ele é móvel, ele é modificado em relação a um desvio postural que aquele aluno possui. Se ele possui um desvio postural, uma escoliose lombar, vamos colocar uma escoliose lombar, ou uma escoliose tóraco-lombar, e existe uma rotação de quadril, ou uma retroversão de pelve, ele vai ter os seus valores de mensuração modificados. Vai influenciar no final? Pode influenciar, como não pode influenciar. Nos estudos, em alguns estudos que eu li, inclusive um dos artigos foi realizado dentro do departamento de fisioterapia pelo pessoal de dermatofuncional, que viram que as densidades corporais dos hemicorpos são diferentes. São tão diferentes que influenciam no valor final da dobra cutânea, do percentual de dobra cutânea, percentual de gordura. Mas um valor para a gente, como profissional de educação física, não influencia, porque o valor é muito pequeno. É insignificante num contexto de emagrecimento ou de hipertrofia. Porém, quando a gente utiliza os dois lados, a gente percebe que o aluno ele precisa primeiro melhorar o movimento, ele precisa melhorar a sua postura, para que aquele valor que a gente está mensurando seja o mais real possível. Entendeu? Então, a gente não tem como a gente fazer uma análise de dobra cutânea sem antes perceber a postura do aluno. Se a gente não perceber a postura do aluno, a gente vai estar subjugando o valor. Quando a gente fala da questão das dobras, principalmente do abdômen, supraespinhal, suprailíaca e axilar, essas 4 dobras, elas são pontos específicos anatômicos. Então, elas levam a uma análise mais refinada em relação ao restante, como o peitoral,
como até a subescapular, ela pode ser influenciada por uma escoliose. Inclusive, no último curso que eu fiz aqui em Recife, a gente percebeu isso na prática, que uma escoliose muito acentuada influencia o valor das densidades do lado esquerdo e do lado direito. A densidade do lado direito era muito maior do que o do lado esquerdo. E isso foi muito, muito maior. Então, analisar a postura do aluno, ele requer mais concentração do que as dobras cutâneas, porque quando você percebe as dobras, percebe o desvio, você vai já ter uma noção clara de que aquela densidade que você está mensurando pode modificar muito alto, muito rapidamente, quando você melhora a postura. Quando a gente fala da questão de percentual de gordura, a gente sabe que não é o mais importante o valor final, e sim as densidades, por conta desse fator que leva a perceber outros problemas que o aluno possui. Quando eu coloquei na live sobre a análise da composição corporal em relação à análise do quadril, porque o quadril ele leva a todas as outras compensações que o aluno pode ter. No quadril é que vão partir as escolioses. Do quadril é que vão partir as lordoses. No quadril é que vão partir as síndromes musculares. É do quadril que parte todas as compensações musculares. Então, quando a gente utiliza essa estratégia de perceber o quadril para depois perceber as dobras cutâneas, a coisa muda, a cabeça amplia. Então, a gente percebe que o aluno ele está mais focado, a gente tem que perceber que o aluno está mais focado em diminuir o tecido adiposo, diminuir a quantidade de gordura do corpo, mas que ele também melhore a sua postura, mas que ele melhore o seu perfil corporal, não por uma questão estética, e sim por uma questão estrutural dele, certo? Então, é uma análise crucial para que você consiga perceber se o aluno realmente está com um percentual de gordura alto ou se aquela postura está influenciando negativamente no valor final do percentual de gordura, certo? Então, toda análise avaliativa, todo processo avaliativo, ele demanda não apenas de valores finais, e sim de um contexto, de uma análise, de uma interpretação geral. Então, fica a dica. Analisa primeiro o quadril do aluno, utiliza o quadril do aluno como como o ponto principal, para depois você começar a perceber os principais pontos que estão sendo influenciados por aquele desvio. Porque aí você vai ter uma real noção de que aquele tecido aquela densidade está maior naquele ponto devido ao desvio, e não porque o aluno está mais, ou está com o tecido adiposo maior, ou porque ele engordou mais. O problema pode estar no desvio e não na quantidade de tecido adiposo que aquele aluno vai ter, certo? Recapitulando, quando a gente tem uma escoliose, lordose, cifose, qualquer que seja, principalmente escoliose e lordose, percebe a dobra cutânea, a pinça abdominal, a pinça supraespinhal, a pinça suprailíaca e a axilar média. E se tiver algum processo do quadril gerando comprometimento nas escápulas, percebe também a subescapular, certo? Faz o confronto dos dois hemicorpos, faz o confronto dos dois lados, porque isso vai te gerar
mais confiança na questão, no quesito de análise da postura. Você vai ter noção exata que ele tem um problema postural, certo? Porque vai modificar, o valor modifica nas principais dobras cutâneas, certo? O valor modifica e modifica significativamente. No valor final não modifica, mas o valor das densidades, elas modificam mas muito, muito significante. É muito significante a modificação que existe nessas densidades. Vamos supor, eu tenho um aluno, o idoso. Vamos colocar o idoso. O idoso, ele, por conta dos seus anos, a tendência é ele possuir desvios posturais, estruturais, devido à idade, certo? Fora a sarcopenia, que ocorre por causa da idade, o acúmulo de gordura aumenta realmente, mas será que aquela densidade que existe naquele aluno, de determinados pontos, realmente é por conta da densidade, do tecido adiposo que aumentou, ou porque a estrutura dele modificou? A estrutura corporal dele, o perfil corporal dele modificou. Os discos vertebrais ficaram menores, houveram mais desgastes articulares, houveram mais problemas devido à idade. Será que não é isso? Ao invés de ser um percentual de gordura alto, será que um aluno, um menino, vamos botar um adolescente de 14 anos de idade que tem 1,90 m, será que ele é magro realmente? Será que ele tem uma magreza real? Ou por ele ser muito alto, estruturalmente falando, o tecido adiposo dele expandiu de uma forma que é maleável, espalhou. Ou se ele vai ter um desvio, porque ele cresceu muito, vai ter sempre o desvio postural. E esse aluno, será que ele tem um percentual de gordura realmente alto em relação ao seu perfil? Porque normalmente quem é muito alto possui um perfil de tecido adiposo menor. Então ele tende a ser mais magro, mais esguio. Mas será que ele vai ter realmente, ou aquele percentual de gordura está muito alto por causa do desvio postural, por causa do desvio estrutural que ele possui? Entenderam? Então, essa é a grande questão quando você analisa primeiro a postura do aluno para depois verificar os pontos anatômicos ou as dobras cutâneas, querendo ou não, tem relação direta. Então, percebe qual é o desvio, percebe quais são os problemas que ele possui de postura ou estrutural ou articular, para depois você perceber as dobras cutâneas, porque o teu valor da dobra cutânea pode estar ligado, pode dar errado, ou pode ser subestimado, ou pode ser superestimado por conta do desvio postural, certo? Uma live um pouco esclarecedora, bem esclarecedora. O pessoal que tiver dúvida, não deixem de ficar ligado nos cursos que estão aparecendo, certo? Aqui em Recife, em novembro, em Vilhena, em dezembro, no Rio de Janeiro, em janeiro, certo? E tem mais outras cidades, certo? Então, isso. Voltando, percebam, a análise postural, ela vem primeiro de que a análise das dobras cutâneas, porque quando você percebe o desvio postural, você consegue mensurar melhor aquelas dobras cutâneas principais, certo? Então, analisa a postura primeiro, para depois analisar as dobras cutâneas, certo? Live rápida, deixa eu ver quanto tempo, meia horinha, certo? Eu espero que tenha sido
esclarecedora. Tiver dúvida, responde, manda o que for, WhatsApp, o que você quiser, manda para mim. Eu vou tentar esclarecer o máximo possível todas as dúvidas que existirem nessa relação análise postural com dobras cutâneas, certo? A análise postural, ela influencia diretamente nas dobras cutâneas, nos valores que a gente vai mensurar nas dobras cutâneas, certo? Influencia um resuminho aqui, devido a tracionamento do tecido adiposo, certo? Dúvidas? Mandem. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima live. Grande abraço!